Vamos lá então. Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí a rodada última, né? A final, finalizou aí o Campeonato Brasileiro e vamos falar sobre os rebaixados. Quem foi, quem se salvou, né, na Bacia das Almas ali nos últimos minutos, hein? Grande e importante salvação ali para, por exemplo, o Internacional. Escapou. Não vou dizer aí que vai que a plataforma não aceita, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos falar também sobre campeonatos internacionais. Hoje tivemos aí definições importantes, né, dos campeonatos internacionais. Vamos falar também sobre campeões e eliminados, né? Tivemos Boca Juniors eliminado lá no futebol argentino. Fica conosco até o final do vídeo aí, eu vou colocar na tela. Vou começar pelo que há de melhor no futebol nacional, Campeonato Brasileiro, Série A. Tá aí na sua tela. Muito bem, guerreiro. Vamos trazer aí tabela e tudo mais, né, para você. Vamos começar aqui então, ó. Rodadinha completa. Tivemos a vitória do Fluminense em cima do Bahia 2-0. Flusão aí subiu, né? Na vida e conseguiu essa vitória. Tivemos o Palmeiras venceu o Ceará por 3-1 lá em Ceará, na casa do Ceará. Esse resultado decretou aí o rebaixamento do Ceará, ou seja, os dois times cearenses foram rebaixados. Aqui o Pedro Raul abriu, né, o placar para o Ceará, resultado que salvava o Vozão aí da zona de rebaixamento, mas o Palmeiras com Fernando Torres, né, Ramon Sousa e o Flaco Lopes fechou o placar aí e também decretou aí o rebaixamento do Ceará. Muito bem, guerreiro. Vamos aqui de mais resultados, depois a gente volta na tabela. Tivemos aqui também Corinthians e Juventude, 1-1 para o Coringão, né? Coringão que nessa reta final não conseguiu vencer. Já o Peixe embalou de vez e se salvou da zona de rebaixamento, 3-0 aí, com muito futebol bom, né? Ali do Neymar, só que sem gols, mas jogou demais aí, deu assistência e salvou o clube aí do rebaixamento, 3-0 em cima do Cruzeiro, que era o vice-colocado, viu? O vice não, o terceiro, né, na tabela aí. Tivemos a derrota do Sport Recife em casa, lá na ilha, né? Contra o Grêmio. O Grêmio meteu 4-0 aí. E esse resultado também salvou o Grêmio de qualquer risco, de qualquer susto com respeito à zona de rebaixamento. Vitória venceu 1-0. O resultado ajudou o Vitória. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Vamos ver como é que ficou aí o Vitória na tabela com essa vitória em cima do São Paulo. E o Botafogo também decretou o segundo time cearense a ser rebaixado, que foi aí o Fortaleza. 4-2 em cima do Fortaleza. Então o Ceará e Fortaleza vão jogar juntos, né? Ali a segunda divisão do ano que vem. Internacional escapou por aqui, ó. 3-0, 3-1, né? Em cima do Bragantino. O time de Bragança Paulista não conseguiu salvar aí o Bragantino da zona de, aliás, salvou, né? Salvou aí o Internacional da zona de rebaixamento e não conseguiu se salvar da derrota aí contra o Internacional. Atlético Mineiro, sem dó e sem piedade aí em cima do Vasco, 5-0, né? Gigante da Colina aí, nessa reta final só venceu uma vez, né? Nos últimos aí, podemos dizer até 10 jogos aí, o Vasco não conseguiu. Tá aqui, ó, os gols, né, do Atlético Mineiro. João Alonso, Hulk, Dudu, né? Dudu fez dois, hein? E um contra aí do Victor Luiz, né? Vamos então aqui agora de tabela, ó, Palmeiras ficou, aliás, Flamengo, né? Ficou com 79, Flamengo joga o Mundial aí, eu vou trazer para você também nesse vídeo, a notícia, né? Do Intercontinental de Clubes. Palmeiras ficou com 76, Cruzeiro ficou com 70 e o Mirassol, se não tivesse acabado o campeonato agora, talvez até tomasse essa vaga aí do Cruzeiro de terceiro colocado, né? Tá aqui, ó, a oscilação do Mirassol era menor que a oscilação aí do Cruzeiro, né? O Fluminense ficou com 64, deu uma pressãozinha nessa reta final, e o Botafogo ficou na sexta colocação. Bahia na sétima, aqui, ó, até a sétima colocação são os times que estariam classificados para a Libertadores. O G5 é Libertadores de forma direta, G7, os dois os últimos aí, né, que está enlaranjado, seria a pré-Libertadores, a fase de grupos ali,
para se classificar para a fase de grupos. Aí aqui é a Sul-Americana, né? Chegou aqui até o Corinthians. Corinthians vai estar na Sul-Americana. Vasco vacilou e perdeu a vaga aí da Sul-Americana. Bem nessa reta final, você vê só apenas um jogo, né? Que o Vasco venceu nos últimos cinco. Vitória, lembra lá do 1-0 em cima do São Paulo? Pois é, salvou o Vitória aí da zona de rebaixamento, chegou a 45. Internacional também ficou de fora, né, dessa brincadeira. Quem caiu foi os dois times cearenses, Ceará e Fortaleza. O Ceará estava até bem, estava por aqui, ó, você lembra? E o Fortaleza todo tempo na zona de rebaixamento. O Fortaleza reagiu na reta final, só que aí perdeu a última partida. Se tivesse vencido, teria escapado, né? Colocaria, por exemplo, aqui, ó, o Internacional, né? Mas não aconteceu. Tá rebaixado, vai jogar a Série B. Aí teremos para a Série B do ano que vem Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport Recife. Aí a gente lembra ali com o Atlético Paranaense, né? O Remo e também o campeão Curitiba tá aqui subindo para a próxima divisão aqui do Campeonato Brasileiro. E a Chapecoense, né? Chapecoense retorna. Então esses são os quatro que sobem e temos aí os quatro que descem para a Série B. Beleza, guerreiro? Vamos aqui de Argentino. Boca Juniors caiu em La Bombonera, lá no estádio do Boca. 1-0 para o Racing. Racing tá na próxima fase aí, tá na final do Campeonato Argentino. O próximo jogo é esse aqui, ó, Ginásio e Estudantes, amanhã não, hoje, né? Às 17 horas, é porque passou da meia-noite aqui. A gente sempre confundia esse horário, então pode ser que dê aí, por exemplo, Racing e Ginásio ou Racing e Estudantes. E você vai querer quem que o Racing enfrenta? Coloca aí nos comentários. Vamos falar aqui de Liga MX. Tivemos aí os finalistas, né? Da Liga MX. Tigres e Toluca são os finalistas. Selou ontem, né? Ontem e sábado aí. Selou então essas partidas e você vai acompanhar a grande final aqui no canal Guerra Fute 13. Muito bem, já falei de Brasileirão. Vamos falar de Copa do Brasil. Falta 2 dias para a Copa do Brasil, hoje já é 8, né? Então, o mais conhecido como depois de amanhã acontecerá aí Cruzeiro e Corinthians, Neoquímica, Neoquímica não, desculpa, Maracanã, segundo jogo Neoquímica Arena. Já o Flusão joga no dia 11, né? Daqui 3 dias teremos aí Fluminense, aliás, Vasco e Fluminense. O segundo jogo é que é Fluminense e Vasco. Muito bem, guerreiro, vamos falar aqui de Paulista Feminino. O primeiro jogo da final foi hoje e sem dó nenhuma, o Palmeiras meteu 5-1 no Corinthians, mas tem o jogo da volta. Será que as meninas do Corinthians conseguem reverter 4 de diferença? Coloca aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião, tá bom? Então tá aqui, ó, goleada na reta final. Não é comum o Corinthians tomar uma pancada dessa, né? O Palmeiras tem sido freguês há um bom tempo aí no feminino, mas agora aí o Verdão acordou e meteu 5-1, 4 gols de diferença para o segundo jogo. Muito bem, guerreiros. Se é segunda-feira, amanhã, terça-feira, tem Liga dos Campeões da Europa e também da Ásia, né? Tá aqui, ó, Kairat e Olympiacos, Bayern de Munique, Sport, Mônaco e Galatasaray, além de Atalanta e Chelsea. Para fechar jogos de amanhã, tem União, né? Contra o Olympique, PSV contra o Atlético de Madrid, além de Barcelona e Eintracht Frankfurt, Internacional e Liverpool e Tottenham e Slavia Praha. São os jogos de amanhã da Liga dos Campeões, muito jogo e ainda tem essa galera aqui, né? Que vai jogar aí até quinta-feira a Liga dos Campeões. Falando de quinta-feira tem Liga Europa e também Conferência League, beleza? Vamos aqui de Campeonato Português. Hoje tem um jogo, mas fechou aqui, né? A rodada de domingo. Agora só falta um para fechar toda essa rodada aí que aconteceu nesse final de semana. Então é a 13ª rodada. Os jogos do domingo foram esse aqui, ó. 3-3 Estoril e Moreirense. Arouca bateu o Nacional por 1-0. Estrela Amadora também venceu aqui por 3-1 Arouca, né? E fechando aqui, Tondela perdeu para o Porto. Porto abre 5 pontos de vantagem
na liderança aí do Campeonato Português. Hoje tem Gil Vicente, Vitória de Guimarães e Gil Vicente na casa do Vitória, né? Muito bem, Taça de Portugal só dia 17. Vamos pular aqui para Campeonato Italiano de Futebol. Tá aí na tela para você, então, guerreiro. Atualizando a página. O que temos para hoje, né? E também tivemos ontem, foi isso aqui, ó. Cremonense 2, Lecce 0, Cagliari 1, Roma 0. O Lazio, né? Empatou aí com o Bologna em 1-1. E o Napoli não perdoou e venceu a Juventus por 2-1. Já o Pisa joga com o Parma hoje, 11 da manhã, Udinese e Gênua no horário de 14 horas, e o Torino joga com o Milan às 4h45 da tarde. Então, esses são jogos aí do Campeonato Italiano, que depois dessa rodada, né, volta aí na 15ª rodada, sexta-feira, dia 12. Notícia de Copa da Itália, tem um jogo dia 13 agora. E aí você vai ficar sabendo aqui como é que vai ficar aí nessa reta final, ó. Dia 13, Roma e Torino. Dia 27, o segundo jogo. Aliás, o outro jogo, né? Que é a Fiorentina e Como. Esses são os jogos aí das oitavas de final da Copa da Itália. Vamos de Premier na tela aí para você. Jogos de ontem, né? O Fulham perdeu para o Crystal Palace por 2-1. Fora de casa, o Crystal bateu, né? E aí tivemos um empate aqui. Tá aqui 1-1 de Brighton contra o West Ham. Então já falei aqui do Crystal Palace e do Fulham. Agora só falta esse jogo aqui, Wolverhampton e Manchester United. São os jogos, né? Beleza, guerreiro. Vamos aqui de Copa. Copa da Inglaterra. Vários jogos hoje, né? E aí, para fechar o sinal, né? Vamos aí como é que ficou essa rodada, né? Tá aí, ó. Então, ontem, né, nós tivemos aqui o Macclesfield, né? Macclesfield contra o Sangletoy, 3-1 para o Macclesfield fora de casa. Tivemos aí o Boreham Wood, né? Bateu aí o Newport County, 3-0 foi o resultado. Já o Gateshead contra o Walsall, 2-0 para o Walsall fora de casa. E o Blackpool contra o Carlisle United. O Blackpool aí 4-1 em cima do seu rival. Hoje tem o Brackley contra o Turlan Albion. É o único jogo de hoje às 4h30 da tarde. Vamos de La Liga? Pressão, aqui é pressão, tá aí La Liga na tela. Então o que tivemos ontem foi isso aqui, ó. Elche 3, Girona 0, Vila Real 1, Sevilha 1, Espanhol tem 1, venceu, né, aqui por 1-0, e o Raio Valecano não venceu fora de casa, né? Tivemos aqui Real Madrid perdeu para o Celta de Vigo 2-0 lá na casa do Real, e o Osasuna joga hoje aí com o Levante, essa vitória que foi surpreendente, né, para o Celta de Vigo. Vamos então aguardar a cena dos próximos capítulos, né? Muito bem, Copa do Rei da Espanha, sem nenhuma novidade, sem datas ainda, né? Vamos aguardar então a atualização. Já na Bundesliga tivemos dois jogos hoje, que foi Borussia 2, Hoffenheim 0, Hamburgo contra o Werder Bremen 3-2 para o Hamburgo. Esses foram os últimos, os únicos jogos e os últimos, né? Dessa rodada aí do campeonato alemão. Muito bem, guerreiro. A página demora a abrir um pouco. Vamos ver aqui, ó. Tá na tela para você. Copa da Alemanha. Teremos as quartas de final no dia 3/2 aí. Todos os jogos. E aí o Bayern tá por aí, né? O Stuttgart, o Estoril, o São Paulo tá aqui, né? Surpreendente aí tá nas quartas de final, São Paulo. Vamos aqui de Liga Francesa, né? Liga Yuan. Tivemos jogos interessantes e muita briga, né? Lembra que o Lens venceu? Tá aqui, ó, com 33, PSG na cola e o Olympique também.
Muito bem, Guerreiro. Tá aqui, ó, os jogos que a gente tem sempre a vontade de assistir do Campeonato Francês. Esses aqui, ó. Nice perdeu em casa para o Rangers 1-0. O Alcaraz bateu o Metz 3-1. O Le Havre empatou com o Paris em 0-0 e o Lorient bateu o Lyon por 1-0. Resultado ruim para o Lyon, que também é um dos times que tenta brigar pelo título sempre, né? Pulando Copa da França, né, que não tem data ainda, vamos falar de campeonato holandês. Na tela aí para você então, Guerreiro. O que tivemos ontem, né, no campeonato holandês. Então tivemos Utrecht e Twente 1-1, ASE e Gloenge 2-2. A diferença foi aqui no Volendam, que perdeu em casa para o NEC 3-2. Já o Sparta Rotterdam também venceu por 1-0 o NAC. Então você viu aí que teve dois empates, fora os empates anteriores aí dessa rodada do campeonato holandês. Vamos aqui então, Guerreiro, mais um campeonato, tá aí na tela para você. Dessa vez estamos falando aqui nessa tabela do Campeonato Turco. O que tivemos ontem foi 3-0 do Gezimbek contra o Karamug, 0-0 do Kocaelispor contra o Kanzipaşa. O Gaziantep perdeu em casa para o Trabzonspor e o Alişanpor joga hoje contra o Hatayspor e o Besiktas também. Todos os dois jogos no mesmo horário, às 14 horas. Sauditão, será que tem alguma coisa aqui no Sauditão? Ainda não, né? Então, sem novidades aí, volta no dia 19. Para fechar, Liga dos Campeões da Ásia. Amanhã já pega fogo aqui na terrinha aí dos asiáticos, né? Teremos aí amanhã, por exemplo, ó, Machida Sélvia contra o San Hyundai, Vissel Kobe do Japão contra o Xangai Chengdu Hong né? O John joga contra o Xangai Port, o Buriram United contra o Ganguei Esses são os quatro jogos de amanhã do Campeonato Liga dos Campeões da Ásia. Então, se você gostou do vídeo, né? Coloca aí nos comentários se você aprovou aí, né? E o que que você achou dos rebaixamentos ali do Brasileirão? Coloca aqui também embaixo. Por esse vídeo é isso, guerreiro. Um abraço, valeu e fui.